Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos de volta. Meu nome é Felipe Machado e este é o melhor podcast sobre nada. Bom, antes de a gente começar o episódio de hoje, eu quero deixar uns recadinhos que faz horas que eu estou me sentindo na obrigação de fazer esse agradecimento e eu acabo sempre esquecendo, porque no fim, é o tempo pouco que sobra, eu faço os episódios para lançar e, enfim, acabam detalhes ficando para trás, mas detalhes muito importantes, diga-se de passagem. Bom, quero agradecer primeiramente a todos os entrevistados que eu tive até o momento, né? Eu estou tentando fazer um check-up agora. Bom, eu quero fazer um agradecimento ao Daniel Medina, um estudante venezuelano que está morando no Brasil, que foi uma das grandes entrevistas que eu fiz, desde que, na verdade, eu comecei por ele, né? Ele foi a minha primeira entrevista quando eu abri esse quadro dentro do meu podcast, que foi uma entrevista incrível, maravilhosa, da visão de alguém do país que atravessa uma fase muito difícil, uma questão toda social, política e humanitária. Agradeço também a minha mãe, não preciso nem dizer porquê, né? Além de tudo que é óbvio também, ter aceitado a proposta de uma entrevista lá no Dia das Mães, a minha esposa, a Cris, que também a gente bateu um papo legal pro Dia dos Namorados, né? Outro episódio bacana também. Também quero agradecer ao Júlio, né? Não vou dizer sobrenomes, porque afinal de contas ele prefere se manter no anonimato, como o coach de fracasso, também uma outra grande entrevista. E também, por último, Christian Quevedo, que foi a minha última entrevista, né? Foi a mais recente agora, sobre Impérios Sagrados, que é um novo sistema de RPG de mesa. Lançou 3 livros, está para lançar mais 2, todos eles baseados no mundo fantástico em cima da sua obra. Também quero fazer agradecimentos a algumas pessoas que têm interagido comigo nesse podcast, comentando os episódios, falando o que tem achado e trocando uma ideia, enfim, que é um feedback que é muito interessante, que me ajuda a criar novas diretrizes, a direcionar e focar melhor os meus esforços quanto ao podcast, para entregar um episódio mais interessante, cada vez mais, e trazer variados assuntos. Afinal de contas, esse é o melhor podcast sobre nada, né? A gente não fala de nada específico, mas fala de tudo. Essa é a ideia do podcast. Estão aí os agradecimentos. Eu quero mandar um abraço também, tá? Eu vou tentar ser breve para não ficar uma chatice esse início de episódio aqui. Eu quero mandar um abraço para o Sami, meu amigo lá do podcast Cuba Libre, que também faz parte da mesma rede a qual está o meu podcast, que é a rede Podcast, uma rede de podcasts gaúchos. Então, se você não conhece e se você não se incomoda muito com o nosso sotaque, caso você seja de outro estado do país, né, conheça os nossos podcasts parceiros. Tem muito podcast bacana, de qualidade, e pelo menos a cada mês, a cada semana está entrando um novo e a gente está criando um cenário cada vez mais forte no Rio Grande do Sul. Mandar um abraço também para Ana Carla Gaspar, que fez um comentário bem engraçado sobre o episódio de como eu odeio frio, né? Ela falou que ela mora... eu até tenho que dar uma olhada aqui, mas ela falou que mora num estado aí que é bem quente. E ela falou que quer passar por todo aquele trabalho que a gente passa no Rio Grande do Sul quando tá passando frio, o que é muito curioso. Ela falou... Até a Ana Carla comentou aqui... É porque tu nunca veio para Cuiabá, então. Tu nunca veio para Cuiabá, aqui é um calor dos infernos e outro do subsolo. Nossa, subsolo ainda. 2 estações do ano. Mas é um sonho de criança, na verdade. Eu sempre quis morar em São Joaquim ou Caxias, olha aí. Então tem gente que gosta tanto de frio que sonha em passar frio. Então tá, Ana Clara, um grande abraço, então, do melhor podcast sobre nada. Tem também um camarada que a gente anda conversando volta e meia, muito bacana, e eu vou dizer assim que é um ouvinte que eu considero um achado, como se a gente encontrasse uma raridade assim, em alguma loja de artefatos, não quero te chamar de velho, tá? De antiguidades, enfim, de itens raros, enfim, valiosos, né? Que são aqueles ouvintes que interagem, que entram no perfil do Instagram para trocar uma ideia, para falar sobre a sua realidade, para comentar sobre o episódio, né? Fazer essa relação, que é a parte mais bacana. E é quando a gente se sente recompensado. Quero mandar um grande abraço para o Alex
Shindo, o Shindo, como o teu... Enfim, como o teu nome aqui no Instagram não aparece, não tem acento porque é o nome de usuário. Eu não sei se é Shindo ou Shindo, ou daqui a pouco não é nenhum dos dois. Mas enfim, o Alex sabe que é ele, que mora no Japão. Né? Ele escutou todos os meus episódios lá do outro lado, na Terra do Sol Nascente. E é com muita satisfação que eu tenho a percepção de fazer parte de alguns minutos do dia dele. Quando ele tenta, sei lá, talvez matar um pouco de saudade do Brasil, ouvindo um podcast brasileiro, e enfim, né, um grande abraço, Alex. Tenho curtido muito os nossos bate-papos sobre os episódios e também sobre outras coisas que nos rodeiam e que às vezes a gente tem um assunto em comum para falar. Isso é muito bacana. Deixa eu ver o que mais. Tem mais uma galera, vou tentar encurtar o máximo, mas eu faço uma força aqui. Que a Ana Clara, a ouvinte Ana Clara, inclusive, ela vem por indicação de um camarada nosso, da rede podcast aqui. Em breve vai estrear o podcast dele. Ainda acho que está sem nome. Aqui ele está como Tom Ribeiro, é o Everton Ribeiros. É isso aí. Mandar um abraço pro Everton também. Tá muito bacana. Um abraço pro meu amigo Rafael Cartier. Acho que eu devo ter feito tanto spam pra esse cara que ele acabou ouvindo todos os episódios. Até que ele chegou a fazer uma maratona, escutou tudo que tinha pra ouvir e falou assim: tá, escutei tudo. E agora? Quando é que tem mais? Né? Eu espero que não tenha sido pra me desafiar somente, mas que ele tenha gostado. Então um abraço pro Rafael aí também, certo? Deixa eu ver o que mais. Vou mandar um abraço também pro meu amigo Matheus. Uma curiosidade, hoje em dia ele está trabalhando, dando aula, e ele já foi meu aluno, isso quer dizer que eu estou ficando velho, né? Mas é bom saber que tem gente corajosa ainda para trabalhar na educação, do jeito que cada vez mais, através dos anos, né, o governo brasileiro faz questão de sucatear a nossa educação. Que aliás é uma profissão linda, diga-se de passagem, uma das mais honrosas, né? Não depreciando nenhuma outra, mas realmente de fato... É uma pena a gente ser colocado tão em, sei lá, em segundo, terceiro, quarto plano, quando a educação é um dos pilares de qualquer país, de qualquer democracia e, enfim, de evolução de sociedade. Olha, de momento, acho que é isso, tá? Provavelmente eu vou me lembrar depois de mais alguém, mas aqui fica o meu abraço, então, para esse pessoal todo até agora que eu mencionei. E é isso aí. Vou mandar um abraço também pro Miguel, do Miguel Talk Show, né? Ô Miguelzinho, lança episódio novo aí, tá? Tô afoito aí, vamos lá. Tá? O podcast Miguel Talk Show, conheçam também, muito bom, assim como o do Cuba Libre, do Sami, outro parceria aí, gente fina pra caramba. Passado já todo esse tempo, mas aqui eu acho importante para registro, eu vou tentar organizar isso de uma forma melhor nos próximos episódios, quando tiver que fazer os agradecimentos, e, enfim, mandar um abraço. Mas vamos lá. Esse tempo eu estava pensando nos dilemas que a gente tem quando a gente está na fase da adolescência. Quando a gente se preocupa com coisas tão pequenas, tão mundanas, coisas que já fazem parte, são inerentes, e a gente acha que é um drama só, que é uma coisa muito difícil de resolver, que o mundo vai acabar, e a gente não sabe nem da metade da missa, né? Quando a gente começa a chegar na fase adulta, que a gente tem problemas realmente, de fato, para se resolver, mais sérios, né? Coisas mais complicadas, coisas mais complexas, às vezes nem tanto, mas realmente complicadas de resolver, porque muitas coisas não dependem da gente, né? Na verdade, nada depende só da gente. A gente sempre vai depender de alguém, de uma forma ou outra. O que a gente pode tentar fazer é minimizar essa situação de depender dos outros, né? Tendo iniciativa, tendo proatividade, tendo foco, tendo objetivo, sendo incansável na busca dos objetivos. Aí eu creio que a gente consegue tentar diminuir um pouco isso, mas a gente sempre vai acabar dependendo de alguém para alguma coisa, nem que seja para
pedir licença para passar por uma porta. E não estou falando simbolicamente. E eu estava pensando lá no auge da minha adolescência, são questões que vêm quando a gente começa, querer refletir sobre diferentes questões, e a gente, em algum momento da vida, a gente se preocupa, e até é engraçado pensar nisso, se algumas coisas existem, se algumas coisas de fato funcionam, e que em determinada época da vida a gente já tem todas essas certezas. Talvez algumas pessoas não tenham, varia muito da experiência de cada um. Mas eu quero falar hoje sobre uma frase clássica. Na verdade, eu vou transformar isso numa pergunta clássica. Existe amor à primeira vista? Pois então, hoje eu quero falar de amor à primeira vista. E hoje eu quero tentar mudar um pouco do teu conceito se tu acha que existe. Porque alguém pode se apaixonar e amar alguém loucamente, ou se você acredita que não existe, que o amor é uma coisa gradual, que o amor é algo que precisa de convivência. Então eu vou contrariar essas duas vias. E eu vou dar uma terceira via para vocês. Então vamos lá. Está começando agora então mais um episódio de O Melhor Podcast sobre Nada. Existe amor à primeira vista? Bom, eu já devo ter mencionado antes, mas talvez tenha mais um detalhe agora que eu vou falar que talvez eu não tenha mencionado. Antes de eu chegar até o podcast, eu comecei a escrever em 2007, mais precisamente em maio de 2007. E eu comecei a escrever um blog que se chamava escritordeocasião.blogspot.com. Na verdade ele ainda existe, eu nunca mais atualizei ele. Mas ele tem bastante coisa. Eu escrevi em 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011. Tem bastante coisa. Em 2008, foi o ápice, assim, escrevi 43 textos. Né? Nos outros anos, até não foi tanto, mas tem uma quantidade considerável. E eu fazia muitas reflexões e trazia da minha adolescência para a casa dos 20 anos diversas questões que rondavam meus pensamentos, as experiências que eu estava tendo, as que eu queria seguir, as que eu queria ter e as que eu não conseguia vivenciar. E uma delas foi pensar na clássica pergunta: existe amor à primeira vista? Então, depois do Escritor de Ocasião, eu acabei passando a escrever O Resgate de um Poeta, mas isso em outro momento eu vou falar sobre. Tá? Que são 2 blogs que eu tenho de reflexões, crônicas, poemas e por aí vai. E eu tenho esse texto aqui escrito para vocês, eu gostaria de ler aqui para vocês. Depois fiquem à vontade para conhecer o blog, eu posso deixar na descrição o link. Tá? A pergunta que não quer calar: existe amor à primeira vista? Quantas vezes você já participou ou apenas presenciou um debate sobre esse assunto? Seja por novelas, filmes, artigos de revistas, ou até mesmo em uma mesa de bar. Mas você já pensou no assunto. Será que realmente é impossível amar alguém em apenas um dia? Ou melhor, em algumas horas? Claro que de imediato você vai pensar no que a maioria pensa. Isso só acontece em filme. E eu digo isso porque já pensei assim em alguns amigos meus mais céticos e pouco sérios, em questão de relacionamentos, pensam também. Entretanto, eu afirmo, existe sim amor à primeira vista. Muitas pessoas dizem que o que pode haver no primeiro encontro é uma atração forte entre 2 pessoas, um encanto, simpatia, desejo, volúpia, e me utilizando do mais brega dos clichês, aquela química, coisa de pele, um brilho no olhar. Tem gente que chama isso de paixão. Também afirmo que o amor vem com o tempo, com a convivência, confiança com a parceria, que o amor é mais terno, que você pode amar uma pessoa por toda a sua totalidade, seus defeitos, qualidades, enfim. Que
que o amor é mais abrangente. Você ama alguém por simpatizar com ela. Uma pessoa pode amar outra como amigo, com um amor ao próximo, mas também como o amor de casal. Porém, a paixão representa todo um desejo arrebatador e uma busca incontrolável de alguém. Um sentimento devastador, egoísta em querer a pessoa mais que tudo e apenas para si, e amá-la eternamente e chegar ao ponto de esquecer de si mesmo por estar pensando na pessoa amada. Agora pensa comigo, se você estiver gostando muito de uma pessoa, mas digo muito mesmo, pensa nela o tempo todo, só vê qualidades nela, adora tudo que é parte dessa pessoa, faz planos com ela e só a deseja, você com certeza vai expressar sempre que puder seus sentimentos a ela, porque o ser humano tem a necessidade de falar, de se expressar com o mundo, principalmente quando se apaixona. E achando que está apaixonado, você vai até a ela e diz o que sente, mas vai dizer o quê? Eu te amo? Eu gosto de ti? Estou apaixonado? Se você, no mesmo dia e hora que conhecer a pessoa, ficar completamente envolvido por ela e sentir que não há forma melhor de se expressar do que se declarar, e por achar que nenhuma palavra é capaz de representar à altura os seus sentimentos, qual palavra chegará mais perto? Eu arrisco, eu te amo, mas tudo bem. Se você acredita que não ama essa pessoa porque não a conhece bem e que a conheceu há pouco, diga outra coisa então. Mas se você procurar outra palavra, expressão, nenhuma terá a mesma graça e intensidade. Você pode dizer, eu gosto muito de ti, mas isso tem a mesma graça do que mascar um chiclete tirado da geladeira 3 dias depois. Afinal, gostar por gostar, eu gosto de ver televisão, gosto de ler, gosto do meu cachorro. Você pode dizer te adoro e mesmo assim não vai se sentir satisfeito e sincero com essa pessoa. Não se sentiria preenchido. Mas vamos lá, deixa a timidez. A gente tem que dizer o que sente mesmo. Não deveríamos hesitar com os nossos sentimentos e muito menos cair num pensamento pré-montado de que é feio ou ridículo falar te amo para alguém que acabamos de conhecer ou que conhecemos pouco. Bem, minha intenção não é classificar ou distinguir o amor de paixão com precisão. Nem sair por aí repetindo eu te amo para qualquer flerte por aí. Seja qual for o conceito sobre ambos os sentimentos, quero apenas dizer que você deve se expressar. Se você ama essa pessoa mais do que o próprio ar, numa noite de festa, onde foi tudo tão incrível, inclusive a companhia que está com você, se está tudo perfeito e retocável, se foi um encontro de vidas que irá durar algumas horas ou poucos dias, e você, apesar de saber desse limite, não lamentar, mas decidir viver cada fração de segundo ao lado de uma pessoa estranha. Não importa, pois naquele momento, naquela noite, no apagar das luzes, o amanhecer na beira do mar, no tilintar das estrelas entre um palpitar e outro, perdidos em suspiros e faltas de ar, você amou essa pessoa. E cá entre nós, por que não se entregar? Nem tudo precisa ser para sempre. Só precisa ser intenso e verdadeiro, ainda que para si só. Mesmo que dure tanto quanto um piscar de olhos. E é isso aí, esse foi mais um episódio de O Melhor Podcast Sobre Nada. Se você ouviu até aqui, eu quero já deixar o meu agradecimento para você, certo? Quero dizer que se você quiser trocar uma ideia comigo, conversar, dar uma ideia, uma sugestão aí de algum assunto, né, que eu possa vir a trazer aqui para o podcast, pode deixar a tua sugestão no direct message do Instagram, @o melhor podcast sobre nada,
ou no Twitter, @Felipe Machado. Felipe com I, 2 L's, F-I-L-L-I-P-E Machado. Felipe Machado, meu pai que inventou isso. Certo? Se quiser trocar uma ideia, se quiser dar sugestões, críticas construtivas, certo? Estou sempre à disposição de vocês. Quero agradecer muito você estar acompanhando esse podcast. Não esqueça que eu estou em todas as redes sociais, com exceção do Facebook, porque eu acho que está morrendo em breve, mas isso é papo para outro episódio. Twitter, Instagram, você também pode me encontrar no Castbox, no Deezer, no Spotify, no Google Podcasts, no Stitcher. Em breve vou colocar no YouTube também, por que não? Deixa eu ver o que mais. E é isso. Também na Apple Podcasts. Então, sabe aquela recomendação, aquele pedido de sempre, né? Compartilhe com os amigos, curta, dê 5 estrelinhas, comente. Se não gostou do episódio, compartilhe com os inimigos, enfim. E de preferência, se você tiver um amigo, nem que seja um só, de centenas que você deve conhecer, que gosta de ouvir podcasts, por favor, indica o meu para ele. Quem sabe a gente não se torna amigo de jornada, né? De tempo ocioso. Certo? Então tá, pessoal. Muito obrigado por vir até aqui e um abraço no coração de todos. Até mais. Conheça a Rede Gaúcha de Podcasts, podcast.com.br.